Olá, povo de Deus, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula da revista Adolescentes da Bíblia. Estamos praticamente encerrando a lição, a revista, né? Aula 12 e a próxima semana será a aula 13, certo? E o tema da lição de hoje é Eu, a mãe do Salvador. Adolescente de hoje, o nome dela é Maria, mas a tradução judaica é Miriam. Você sabia que o nome Maria vem de Miriam? Pois é. O texto bíblico está em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. E o versículo em destaque é: Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Ok? O objetivo da lição é levar o aluno a desenvolver a obediência e a confiança em Deus. Mediar a reflexão acerca da vontade divina para as nossas vidas. Conscientizar os alunos a viver para Cristo. Hoje nós vamos falar de uma jovem muito especial que foi escolhida por Deus para ser mãe de alguém ainda mais especial, né? Maria, a mãe de Jesus. Como ela é uma pessoa que era fiel e temente a Deus, certo? Vamos lá ler o texto bíblico. Lucas, capítulo 1, começando do versículo 26, a palavra de Deus nos diz assim: O anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem, vamos prestar atenção no texto, certo? Desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo a Maria: Não temas, porque achaste graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que eu não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá a sua sombra, pelo que também o Senhor que de ti nascer, pelo que também o Santo
que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos ao texto bíblico. Ou vamos à lição. Agraciada. Vamos ver quem foi Maria. Quando o anjo Gabriel, enviado por Deus, foi à pequena cidade de Nazaré, na Galileia, e apresentou-se a Maria, usou as seguintes palavras: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Do modo que o anjo cumprimentou de forma honrosa, a jovem Maria ficou espantada e sem entender o motivo daquela saudação. Mas o anjo continuou dizendo que Deus estava contente com ela. E por isso ela conceberia e daria à luz a um filho cujo nome seria Jesus. Ele seria o Filho de Deus Altíssimo e seria rei sobre a casa de Davi e a casa de Jacó eternamente, num reino sem fim. Maria recebeu todas as promessas acerca do nascimento, ministério e reino e reinado espiritual de Jesus, mas todas aquelas informações eram espantosas para uma simples jovem como ela. No entanto, Deus havia escolhido para ser mãe do Salvador, aquela a quem Jesus, o Filho de Deus, obedeceria e honraria aqui na terra. Ela seria responsável pela criação e educação do Salvador da humanidade. Então Maria foi vista, como uma mulher agraciada, cheia da graça, pois ela era com certeza uma filha obediente, temente a Deus, cumpria, todos os mandamentos bíblicos. Então o anjo Gabriel, Gabriel, quando veio falar com Maria, aqui tem dizendo que ele a honrou e veio anunciar o projeto de Deus na vida de Maria, que era ser mãe do Salvador, que na verdade é uma responsabilidade muito grande para uma jovem, porque como ela estava prometida, vamos dizer, a palavra despojada, quer dizer, ela estava prometida em casamento, certo? Então, o termo desposar era uma promessa de casamento, tipo um contrato. Funcionava como noivado e tinha duração de 1 ano. E o homem e a mulher já eram considerados casados, mas não tinha nenhum ato, não eram unidos sexualmente, certo? Mas assim, Maria era
era desposada, né? Que era prometida, era prometida a um casamento. Então, ela já era considerada já casada, mas ao mesmo tempo era virgem, certo? Não sei se dá para vocês entenderem, mas eu creio que no decorrer da lição, talvez vocês vão entender, né? Certo? Mas tudo ocorreu conforme, né, o projeto de Deus, certo? Agraciada foi como o anjo chamou, né, Maria. Então, mais do que todas as outras mulheres, porque Maria foi escolhida, né, concedido a missão de ser mãe de Jesus, né? Mas as Escrituras não ensinam em lugar algum que devemos dirigir as nossas orações a ela, certo? Nem adorá-la, nem atribuí-la títulos especiais. Maria é digna do nosso respeito, sim, certo? Ela foi mãe de Jesus, o nosso Salvador, né, que morreu na cruz para nos salvar. Então, mas somente o Filho é digno dessa adoração. Maria foi escolhida por Deus por quê? Porque achou graça diante dele. Sua vida santa e humilde agradou tanto a Deus que ele a escolheu para uma tão sublime missão, né? Aliás, muito importante, certo? A bênção de Maria por ter sido escolhida trouxe uma grande alegria, mas também muita dor e sofrimento, certo? Uma vez que seu filho seria rejeitado e crucificado nesta vida, a chamada de Deus sempre envolve bênção e sofrimento, alegria e tristeza, sucessão e desilusão. Olha, naquela época, né, como a gente já pode ter um exemplo, né? Vou dar aqui um exemplo, certo, em relação a Maria Madalena, né? Então, assim, o costume, né, e as leis naquela época não eram lá, vamos dizer assim, eram cumpridas, né, a risco, né, para uma mulher que fosse pegada em adultério, era apedrejada, né? Então, aqui, imagine o caso de Maria, né? Vamos ver aqui Maria nos tempos de Jesus, naquela época, certo? Uma mulher, mesmo prometida, né, a casamento, né, engravidasse como Maria engravidou, e despojada, né, desposada, que na verdade, desposada de José. Era praticamente já uma mulher casada, não tinha ainda nenhum ato conjugal, mas era considerada casada, certo? E a Maria aparecendo grávida, o que eles não iriam dizer? Eles iriam dizer que Maria, principalmente José, né? Que José, ele ia dizer, com certeza eu não toquei em Maria. Ela deve ser filho de outro homem. Então isso seria o quê? Um grande escândalo. Então Maria sofreu, né? Teve um grande desafio, né? Sofrer olhares acusadores, né? Até mesmo correndo o risco até de ser morta. Assim era a lei no tempo de Jesus, né? Então, Maria correu esse risco. Ela foi muito corajosa, né? Muito corajosa. Até que ela disse, né?
Maria submeteu-se completamente à vontade de Deus e confiou na sua mensagem através de um anjo. Aceitou alegremente a honra e ao mesmo tempo o opróbrio resultante de ser mãe da divina criança. Então, as jovens crentes devem servir um exemplo de Maria quanto à castidade, ao amor a Deus, à fidelidade à sua palavra e à disposição de obedecer ao Espírito Santo. Então, até que Maria foi muito corajosa, na verdade, assumiu uma responsabilidade muito grande. Ela teve coragem e ousadia, na verdade, Sofreu humilhações. Maria foi escolhida e isso não foi sem propósito, pois ela era uma jovem diferente aos olhos de Deus. O Senhor conhecia não somente o corpo, como também o coração de Maria. A Bíblia relata que ela era uma virgem desposada com um varão cujo nome era José. Precisamos entender que o casamento dentro da cultura judaica era diferente do casamento da nossa cultura. O termo desposada era uma promessa de casamento, tipo um contrato, e funcionava como um noivado e tinha uma duração de 1 ano, mas na prática o homem e a mulher já estavam comprometidos. Certo? Então, a gravidez, seria o quê? Um escândalo. Como é que Maria poderia estar grávida se ela estava comprometida a outro homem e não era esse homem que teria engravidado Maria? Ela seria o quê? Chamada de uma mulher que adulterou, uma adúltera, Aos olhos da onde ela morava, a comunidade dela, vamos dizer assim. Certo? Então, ela foi realmente muito corajosa. No entanto, não eram unidos sexualmente. O ato sexual só viria a ser concretizado quando eles se casassem. Por esse motivo, a palavra de Deus diz que Maria era a virgem desposada. Isto é, em vias de se casar, mas ainda não casada e, portanto, virgem. Tanto que depois, quando o anjo lhe diz a respeito de conceber o filho, ela questiona a possibilidade do ato. Isso não é possível, pois sou virgem. Lucas 1,34. Quando o anjo disse que ela ia ficar grávida, que ela ia ser mãe de Jesus, o Salvador, ela se espantou, Como? Como é que eu vou engravidar se eu sou virgem? Não é isso? Diante disso, o anjo Gabriel lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá como a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus, porque para Deus nada é impossível. Diante disso, podemos entender que Maria assumiu um compromisso acerca Maria assumiu um compromisso de arcar com as consequências de ter sido um instrumento usado por Deus para trazer o Salvador da humanidade a este mundo. No entanto, Deus cuidou de todas as coisas e proveu as condições necessárias para que Maria fosse livre das perseguições que sobrevieram em decorrência da gestação da criança. Deus a protegeu de humilhações infames e de qualquer exposição pública. Isso nos mostra que Deus tem o controle de todas as coisas e está acima de qualquer
dominação que governe. Então, mesmo Maria, né, com esse risco, né, com essa... E José até quase a deixou, né, por causa da gravidez. Mas olha só aqui o que a lição nos ensina hoje, né, que quando é projeto de Deus, Deus se responsabiliza. Muito importante, né, a gente entender isso. Deus se responsabiliza de cumprir o seu propósito. Porque Deus ele faz as coisas ao contrário, né, dos conceitos humanos, né? A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? Então ele sabe como fazer e o que fazer. Então todos os que querem ser obedientes e fiel a Deus passarão por perseguições na vida. Porém, nós podemos contar com o consolo de Cristo em meio às muitas adversidades que nós passamos. Certo? Então, vamos entender aqui a mensagem do anjo a Maria. Né? Ela turbou-se muito com aquelas palavras. Significa literalmente, ela ficou grandemente agitada. No versículo 29. Mas o versículo indica que foi a saudação e não a presença do anjo que a perturbou. O que ele disse era mais difícil de entender do que a sua aparição, aparentemente mais inesperada. Ela considerava significa literalmente, ela estava pensando. Isto apresenta uma prova de sua presença de espírito neste momento crítico da sua vida. Em teu ventre conceberás, darás à luz a um filho. Aqui temos o anúncio da encarnação. Do Filho de Deus realmente se tornaria carne, seria concebido e nasceria de uma virgem. Então, a saudação do anjo, né? Maria se admirou porque ele chamou ela de agraciada. Né? Agraciada, que ela tinha sido escolhida por Deus. Então, isso admirou Maria. Então, e que neste filho, a divindade e a humanidade seriam unidas de maneira inesperável. O nome Jesus significa Salvador, ou mais literalmente, Jeová salva. É o equivalente grego do hebraico, que quer dizer Josué. Lucas não joga com as palavras na etimologia do nome Jesus, como faz Mateus. Os seus leitores, né, sendo gentios, não teriam entendido o objetivo das palavras, porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. De Mateus 1:21. Por não conhecerem a relação etimológica entre as palavras Jesus e salvar, então este será grande, no sentido mais elevado e verdadeiro. Deus é grande e toda a grandeza verdadeira vem dele e é reconhecida por ele. Será chamado Filho do Altíssimo. E ele não apenas será Filho de Deus, como também será reconhecido como tal. Então, a vinda de Deus, né, Maria, foi uma peça principal e importante para a vinda do Salvador, do
Jesus que salva, né? O Filho do Deus Altíssimo. Então, uma missão muito importante. Maria aceitou a vontade de Deus e foi obediente. Não se negou em cumprir a sua missão. Eu sou uma serva de Deus, ela respondeu. Aconteça comigo que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Maria renunciou aos seus planos. Né? Cabeça de Maria. Imagina ela aceitar, né? Aceitou a proposta do anjo, mas ela não era desposada, né? Mas mesmo assim ela foi corajosa de enfrentar, né? Esse momento, né? Essa situação. Maria renunciou aos seus planos a fim de aceitar a vontade divina. Então José, preocupado com a situação, não querendo que Maria fosse difamada, intentou deixá-la secretamente. Tá vendo? Mas Deus é tão maravilhoso, né? Como Deus também está no controle de todas as coisas, né? O anjo apareceu também para José. Entretanto, o anjo também lhe apareceu, explicando que Maria iria conceber por uma ação miraculosa do Espírito Santo. Desse modo, não precisava temer nem recebê-lo em sua casa. E o Espírito Santo envolveria Maria, cobrindo-a com sua sombra, e ela conceberia após o tempo certo o menino Salvador. Seria uma concepção milagrosa, né? Certo? Embora Maria fosse santa e digna para cuidar do seu filho, era humana como nós e anunciou muitas coisas a fim de cumprir a vontade de Deus, assim como eu e você devemos fazer. Devemos cumprir a vontade de Deus. Né? A mãe do nosso Salvador. A jovem Maria foi escolhida para ser mãe do Salvador. Que missão! Deus sabia que ela seria capaz de cumpri-la, mesmo em meio às suas fraquezas e dificuldades. Confiaria no Senhor. Como mãe de Jesus, Maria sofreria muitas humilhações, pois teria de assistir o Cristo rejeitado, crucificado e morto. E tudo isso sem interferir na vontade de Deus. Já pensou como foi difícil para ela ver o seu filho que nasceu do seu ventre, né? A quem ela protegeu desde pequeno, tornar-se adulto, ser crucificado e morto de uma forma tão cruel, sem que nada pudesse fazer. Maria teve que sacrificar o seu amor materno, né, para que, em querer proteger o filho e poupá-lo do sofrimento. Todavia, a promessa da morte do Messias para a remissão dos pecados do mundo deveria ser cumprida. Imagine Maria olhar, você vê, Maria vê seu filho, né, sendo humilhado, sendo espancado, levado até a cruz, né, e na cruz morrer. Né, então, e passar por tudo isso calada. Desde cedo, Jesus já cumpriu a sua missão de anunciar a vontade do Pai, por exemplo, no episódio em que Maria e José ficaram preocupados com o sumiço de Jesus e o encontraram no templo, em meio aos doutores. Maria foi uma figura tão importante no ministério de seu filho, porque ela foi sábia, foi paciente e sofreu calada, né, a sua dor de mãe.
Assim também é importante que aceitemos os planos de Deus para as nossas vidas. Às vezes você pode até pensar que está desperdiçando a sua juventude, renunciando os prazeres para viver em santidade. Mas saiba que Cristo é a maior alegria de uma adolescente, de qualquer pessoa, né? Pode experimentar. A alegria do mundo é superficial. Pense nisso. Que nós devemos nos alegrar em fazer a vontade de Deus, em cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Né? Que possamos viver em santidade, para que Deus ache graça em nós, como fez com Maria. E assim também sejamos chamados e agraciados por Deus. Né? Que sejamos obedientes em cumprir os planos de Deus e renunciemos às nossas próprias vontades para que vivemos para Ele. Então, mesmo que nós tenhamos planos, né, como Maria já estava com a sua vida já direcionada, né, com os propósitos humanos, né, que era casar. Mas os propósitos de Deus, né, foi bem diferente, mas Deus cumpriu, né? Foi bem diferente. Então, e ela se anulou, né, naquilo que ela estava, né, humanamente falando, horizontalmente na vida, né, como uma vida comum de qualquer outra pessoa, né, de casar, ter filho, né? Ela estava desposada. E, de repente, aparece um anjo e dizer que ela iria ficar grávida. Que o filho seria chamado de Salvador, né? O Filho do Deus Altíssimo. E ela aceitar, né, essa proposta. E ela conhecia Deus, né? Porque nós sabemos que os judeus, né, desde a sua infância, né, conhecem a palavra de Deus. É muito importante, né, nós conhecermos a Deus, a sua palavra, para podermos entender o seu propósito, né, nas nossas vidas, né? E sabemos que quando Deus tem um propósito na vida da gente, que Ele vai cumprir, a gente sabe que tem muitas guerras, muitas lutas, né? Nós passamos. Mas, né, nós temos também que entender e crer que Deus está no controle de todas as coisas, né? E quando Deus fala, quando Deus promete, quando é propósito de Deus, Ele cumpre, né? E se responsabiliza. Glória a Deus por isso, né? Então, que Deus abençoe você e que você esteja no propósito, na vontade de Deus, né? Não se preocupe, que Deus se responsabiliza pela sua vida e por tudo que irá acontecer. Tá bom? Até a próxima aula. Um cheiro no coração.